paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que as pessoas que já são inscritas no meu canal, quero pedir que ajudem, né, nos compartilhamentos. Quando você estiver vendo esse vídeo, depois que você vê, curtir, né, que é importante você curtir, comentar, né, que você possa passar esse vídeo para frente, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com esse seu amigo, com esse seu parente, né? Então, eu peço isso para vocês. E para as pessoas que não forem inscritas no meu canal, que estão entrando agora, que às vezes está entrando aí, viu esse vídeo aí, né? Que possa estar se inscrevendo, amém? Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar contigo. O Senhor colocou algo no meu coração, eu vou estar lendo aqui, tá? Sobre a primeira carta a João, tá? 1 João, capítulo 1 e o versículo 8 e 9, que fala assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos nos enganando. Por quê? Porque nós sabemos que desde que, né, aconteceu todo aquele evento que aconteceu lá no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo e todos os seres, né, no caso, todo o ser humano, ele tem pecado. Então, aquele que fala assim, eu não peco, eu não tenho pecado nenhum, isso aí a pessoa está enganando a ela mesma, né? E o versículo 9 fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, fala aqui esse versículo, a gente dá a importância da gente confessar os nossos pecados. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas Deus já sabe que eu pequei. Deus sabe, é lógico que Deus sabe, gente, imagina, se nós mesmos sabemos que nós somos pecadores, Deus não vai saber? Todos nós somos pecadores, só que o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar, mas Ele quer o quê? Que a gente confesse os nossos pecados, né? Que a gente arrependa dos nossos pecados, porque a partir do momento que você está confessando o seu pecado, é porque quando você chega a um ponto de confessar o pecado, eu acredito que você está arrependido, né? Então, o Senhor, Ele é fiel sim para nos purificar, para nos perdoar de toda a injustiça que a gente pode ter praticado, mas é importante que nós confessamos os nossos pecados. E o Senhor colocou um testemunho, algo que aconteceu com meu esposo, que na época ele não era meu esposo, ele era meu namorado, e foi um fato tão bonito, assim, sabe, um testemunho que é dele, tá? Mas eu tenho certeza que eu estou compartilhando aqui com vocês que Deus fez vir à tona hoje, agora, na hora que ele estava lendo a Bíblia, veio esse fato, esse testemunho no meu pensamento. E eu acredito que o Senhor quer que eu compartilhe esse testemunho, apesar dele já ter comentado com algumas pessoas, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar com alguém, né? E com muitas pessoas. Então, por exemplo, a importância, esse testemunho dele vai ser a respeito disso que eu acabei de ler. A importância da gente confessar ou fazer com que as pessoas confessem os pecados. Em Tiago, se não me engano, lá em Tiago, capítulo 5, fala da gente confessar os nossos pecados uns aos outros e orar junto uns com os outros, né? Então, qual que foi esse testemunho? Uma data feita, uma certa feita, né? Eu estava na minha casa, tudo lá de boa, né? Igual falei, na época eu namorava com ele. E depois eu fui saber disso, assim, assim, não foi na hora do acontecimento, né? Bem na hora, assim, ele não me ligou, não teve tempo dele me ligar para ir, pedir ajuda para mim ir lá. Ele me contou depois o fato.
Mas o que aconteceu foi o seguinte, um amigo dele tomou um veneno para rato, né? E foi para casa dele, entendeu? Tomou o veneno, acabou de tomar o veneno e ir para casa dele. E o colega dele, eu não vou mencionar nomes, né? Lógico, porque eu acho que não tem, além de ser falta de ética, eu acho que não tem relevância nenhuma. O que tem é o propósito para que eu estou contando esse testemunho. E o amigo dele chegou na casa dele, desesperado, chegou na casa dele vomitando, passando mal, né? E ele só falou isso pro meu esposo. Ele falou assim, ó, eu tomei veneno de rato e vim pra cá. Na hora, tava meu esposo com o pai dele, e esse amigo dele começou a vomitar muito, e, e a única coisa que Deus, eu acredito que Deus colocou no coração do meu esposo, né, nesse momento, porque quando ele viu, né, o meu esposo viu que ele tinha tomado veneno de rato, meu esposo falou assim, gente, ele não vai se salvar, porque imagina, veneno de rato é muito rápido, e às vezes ele pensou assim, ó, que hora que ele tomou esse veneno? Ele tomou o veneno, veio pra cá, mas no caminho esse veneno já pode ter ido pra corrente sanguínea, né? E não sei o que aconteceu, ou se ele tomou muito, porque ele estava vomitando. Então quer dizer que uma parte do veneno ele estava jogando para fora, mas a gente não sabe se alguma outra parte pode ter ido para a corrente sanguínea dele. E aí o pai do meu esposo ligou para a ambulância vir para levar ele para o pronto-socorro. E o meu esposo, ele estava deitado no chão, o meu esposo só pegou, olhou para ele e falou para ele assim, ó, confessa os seus pecados, né? Por quê? Porque a importância, a gente tem que confessar. E na hora ele falou assim, ó, confessa os pecados, se arrependa dos teus pecados, porque a gente não sabe se você vai viver. E é verdade. Na hora, quando ele me contou isso, eu falei assim, nossa, foi um choque pra mim, porque eu falei assim, nossa, Davi, né? Falei pra ele assim, mas você deveria ter chamado a ambulância, ter chamado alguma coisa. Ele falou assim, mas meu pai chamou. O meu pai chamou. Eu vi meu pai ligando, meu pai chamando. Só que eu não podia deixar. E se ele morresse sem se arrepender, ele iria para o inferno. Então eu não poderia deixar ele dessa maneira. Eu teria que falar para ele confessar. Então, irmãos, eu acredito assim que o Senhor não colocou esse testemunho à toa. Então, se você estiver passando algum dia por isso, né, que você possa lembrar desse testemunho que aconteceu com o meu esposo e você sempre falar, pode ser uma doença, às vezes a pessoa está com uma doença terminal, às vezes a pessoa, às vezes vai ser a última vez que você vai conversar com aquela pessoa. Então, que você faça o seguinte, você faça como o meu esposo fez, você fala para essa pessoa arrepender dos pecados dela, confessar os pecados, porque a gente pode confessar o pecado um para o outro, e ela arrepender dos pecados, e vocês façam uma oração e entreguem aquela pessoa. Esse amigo dele não morreu, tá? O Senhor, por misericórdia, o Senhor deu livramento para ele, mas o meu esposo fez o correto, tá? O pai dele ligou para a ambulância e ele pegou, fez o quê? Falou para ele arrepender dos pecados dele, confessar os pecados, arrepender, porque talvez ele não iria viver, né? Então, que nós possamos, isso foi um exemplo muito bonito, e isso é bíblico, né? Falar assim, ah, mas a gente não tem sim, nós temos que confessar os nossos pecados e nos arrepender. Que esse pequeno testemunho possa, pequeno não, grande testemunho, né? Que foi questões assim, frações, às vezes frações de minutos ali, segundos, foi muito rápido o que aconteceu, mas esse testemunho é um dos testemunhos mais bonitos que teve assim na vida do meu esposo, porque é o verdadeiro evangelho, né? Nós devemos fazer com que a pessoa, sim, no último momento dela, ela confesse, né? Já que todos nós somos pecadores e todos nós pecamos constantemente a todo momento, né? Amém? Que essas palavras possam ter falado ao coração de vocês e lembre-se que Jesus ama cada um de vocês. Amém?